e focando nas perguntas que ela já colocou aí, ele vai respondendo, a gente vai gravando. Eu acho que vocês também pegaram assim, bastante o espírito da coisa. Se vocês precisarem também escrever e tal, fica mais fácil agora. Né? Não, beleza. Rodrigo, eu queria começar vendo a estrutura mais ou menos, como é que foi a formação desse modelo de inovação dentro do TCU, a estrutura que é composta pela presidência, a tripartição que você fez, qual é o departamento específico, as áreas e tal, você podia ir falando por aí. Tá ok. Então, voltando um pouquinho, o TCU a gente fala do tribunal, a gente está falando dos ministros. Então, como é um tribunal especializado, então nós temos também as especializações que os ministros trazem nos seus mandatos de presidente. Então, atualmente a gente está com o ministro Cedrais, que tem trazido o foco de... Quer começar? Não, você está gravando. Não, estou falando só por causa do... Então a gente tem... vou voltar, tá? Só porque aí depois você corta. Isso a gente edita. Como lá no TCU a gente tem a ideia de que o tribunal são os ministros, cada ministro-presidente ele traz uma nova abordagem de vários processos, de vários temas que o tribunal trabalha. Então, nos 2 últimos anos, a gente está sob a presidência do ministro Cedrais, que tem trazido uma questão de inovação como um dos grandes temas que ele quer tratar e quer desenvolver no tribunal. Sim. Então, tanto a parte de inovação quanto a parte de análise de dados, TI, Big Data, tem ganhado bastante destaque durante esses 2 últimos anos, que termina agora no final do ano, né, 2016. E o interessante desse contexto é que também antes dele, já na última presidência, o ministro... esqueci agora, vou pegar aqui. O ministro Nardes, ele ficou... Augusto Nardes. O ministro Augusto Nardes, antes dos Cedrais, eu acabei me perdendo, né? A gente parou, eu fiquei na linha de raciocínio. Então vamos lá. Então teve esses 2 últimos anos que o ministro Cedrais trouxe essa ideia da inovação, ele trouxe a TI, análise de dados, para o foco. A ideia do Big Data, né? A ideia do Big Data, mas antes disso o ministro Nardes também já tinha começado a trazer a ideia de inovação, mas pela via da especialização. Então antes do TCU ele tinha as unidades, as secretarias, elas eram numeradas, então era muito por ministério A, B e C está num determinado... Secretaria número tal. Isso, número 1, 2, 3, SEX 1, SEX 2, SEX 3, assim por diante. Com a ideia da especialização, o Nardes trouxe uma visão diferente, de trazer a abordagem por tema. Então aí foi que a antiga CSEX 4 virou CSEX Previdência, e tratou de previdência, assistência e trabalho. Então ela começou a tratar a especialização pelo tema, pela política pública que estava sendo tratada. Certo. Isso foi muito bom porque você pôde especializar mais a sua equipe. Então o auditor não precisava mais ser só especialista em auditoria e se adaptar aos temas de trabalho que estavam surgindo com a determinada demanda secretaria. Isso. Ele podia agora já se especializar. Então a gente vê que é um processo gradual. E em paralelo com isso, a gente também tem a universidade corporativa, que ela... Como o TCU hoje, na parte técnica, a secretaria, ele se divide na Secretaria Geral de Controle Externo, a Secretaria Geral de Presidência e da Administração, ela pôde também criar um órgão específico que foi a Universidade Corporativa, o ISC, o Instituto de Servidor Correio. Então, com isso a gente consegue também dar uma nova visão de capacitação para os servidores agora, nessa visão de tanto especializados quanto também inovadores. Sim. E nesse contexto, nos últimos anos, foi criado também um centro de pesquisa e inovação que vai funcionar como um indutor dessas principais iniciativas do tribunal. Então é uma equipe que tenta buscar as unidades que estejam na fronteira eficiente, que estejam com problemas para conseguir trazer soluções inovadoras para os trabalhos. Que é responsável por perceber o problema, trazer para dentro do tribunal e eles tentarem implementar uma inovação para abordar aquele problema e ver se realmente é um problema. Isso, e não só melhorar aquele ponto específico, mas também pegar essas melhores práticas e disseminar no restante do tribunal. Sim. Então verificar, vocês conseguiram criar um processo, replica em outra área. Então essa é mais ou menos a ideia que o tribunal tem abordado nesses últimos anos. Tentando trazer primeiro essa idealização da área de meio, da área de TI, da área de inovação em si, que é a Universidade Corporativa, para depois conseguir
pegar a aplicação dela na área fim. E o outro caminho que eu falei, então o primeiro é esse, o lado mais teórico. O outro lado mais prático é que a nossa área de Previdência, Assistência e Trabalho tem se envolvido desde 2006, 2005 em vários trabalhos que vão apresentando níveis de complexidade cada vez mais gradualmente, mas cada vez mais complexos. Por quê? Porque as próprias políticas públicas que a gente trabalha, elas exigem que você pense um pouco mais amplo. Você não consegue, com 30 milhões de registros ao mês, e identificar cada um deles, verificar se as regras estão sendo atendidas ou não. Sim. Então a gente precisa pensar em formas mais efetivas de atuação. Então com isso a gente já começou lá atrás a mexer com cruzamentos com ferramentas um pouco mais simples, mais especializadas em auditoria. Sim. Depois disso começou a buscar ferramentas mais especializadas em análise de dados em si. E para um terceiro momento, que é agora que a gente está chegando, é na análise estatística de padrões, de redes de relacionamento. Então, buscar análises que não estejam só nos bancos de dados, mas também na informação e na inteligência que você consegue é isso que eu ia te perguntar. extrair. Na verdade, essas ferramentas basicamente são de dados, a tecnologia é de análise de dados, de bancos de dados, Big Data, mas tem toda uma parte de inteligência, primeiramente na elaboração do que você pretende abordar, perceber e investigar da realidade daquele fato ou não, né? E isso, vamos dizer assim, não é só um trabalho de sistema, né? Tem toda a análise por trás e a análise técnica ligada indiretamente à parte de dados, mas de qualquer forma tem a parte humana por trás disso. Sim, uma das maiores questões, maiores dificuldades da análise de dados, principalmente na auditoria, é porque você tem que ter um perfil de servidor, um perfil de trabalhador ali que consiga transitar nos dois mundos. Sim. Não precisa necessariamente ser um especialista tanto em TI quanto em negócio. Mas tem que entender um pouco de um e muito do outro. Exatamente. Para conseguir trazer ali o uso das outras ferramentas também para o seu processo. A famosa interface. Ele Exatamente. tem que ser uma pessoa que consiga lidar com interfaces. Isso. Então, essa é a ideia que a gente está tendo agora. A gente está tentando criar essa cultura dentro da organização, porque a gente ainda não tem esse perfil muito comum lá dentro. Sim. A ideia de você pegar um auditor que também mexa com TI ainda não está muito consolidado. Um pouco também do perfil, né, das pessoas já mais antigas no tribunal, talvez. Sim, por a gente isso. tem uma boa leva de servidores mais novos, mas Sim. como é uma instituição que já tem ali um corpo bastante amplo, é difícil até que essa cultura mude. Mas várias unidades têm trazido inovação, têm trazido atividades nesses acrescentado, temas. né? Isso. Esse pessoal mais antigo, vamos dizer assim, você percebe eles tendo mais resistência um pouco, né? Mas com o tempo eles conseguem sentir um pouco mais atendidos por isso, tendo até às vezes menos trabalho, em função de que ele tem uma ferramenta agora que muitas vezes vai tirar a necessidade dele visitar um ente em outro estado, coisa assim, se ele pode fazer tudo online, por exemplo. Sim, eu tenho percebido que várias ferramentas que o tribunal hoje tem desenvolvido é mais ou menos nessa ideia. Então a gente vê formas para melhorar a pesquisa em jurisprudência, formas para melhorar como que o auditor consegue acessar os dados. Sim. Então a gente não precisa... Um dos grandes trabalhos que a área de TI tem feito lá no tribunal recentemente é justamente tentar trazer essas ferramentas para um nível mais próximo do auditor da área fim. Sim. Então tem uma integração crescente entre as unidades do tribunal, o que eu acho que culminou no último concurso de ter sido contratado já um grupo com esse perfil misto. Então já teve auditores de auditoria governamental com ênfase em TI, que antigamente só tinha ou com ênfase ou TI. E antes tinha também a ideia do especialista em obras, mas agora surge uma terceira especialidade. Então isso foi, eu acho, um dos grandes sinais de que está tendo essa mudança de paradigma. Se no próprio edital já vem, já transparece a inovação no próprio edital. Ele está mudando o perfil, é uma inovação de cultura, no caso, dentro do próprio perfil que é um dos tipos de inovação que a gente aborda, né? E essa inovação de cultura, então, eles têm sentido que está sendo melhor para eles, o pessoal mais antigo, assim, os decanos. Sempre existe alguma resistência. Mas quando você... Tem que aprender, né? Às vezes a pessoa para aprender...
Mas a maior parte das pessoas, quando percebe que aquilo ali consegue agregar, consegue quebrar etapas que antes precisariam de muito mais trabalho, Uhum. acaba que É. eles buscam esse conhecimento. Então, Sim. isso- Tipo, vai aliar uma economicidade, vai aliar um pouco também de qualidade de vida para eles, né? Porque vai ter menos esforço, até Sim, para sim. realizar tudo que eles já vinham fazendo. Carregando um elefante nas costas. exatamente. Mas e em relação aos problemas que suscitaram assim, o desenvolvimento dessa inovação, desse departamento, você acha que teve algum momento chave na história assim, do tribunal, alguma coisa? Que olha, não, o marco foi isso aqui, e a partir daqui a gente conseguiu. Sim, teve alguns pontos interessantes que a gente percebeu nesse período. Como é um processo recente, ainda não deu para perceber todas as etapas, porque a gente está no segundo ano agora de operacionalização mesmo, o segundo ciclo de fiscalização contínua. Certo. Então, no primeiro momento, a gente percebeu que houve uma grande dificuldade institucional para definir quem era responsável por quê. Então, tinham várias áreas de TI, áreas FIM, que tentavam solucionar o mesmo problema, mas uma esbarrava às vezes na competência da outra. Então, a gente teve discussões internas para saber onde que esses dados iam ser armazenados, como que eles iam ser armazenados, como que a gente ia usar e fazer o tratamento das informações, quem que iria estar Quem vai responsável mexer com o por banco de isso. dados, quem vai criar os filtros. Isso. Então a gente percebe assim que como é uma ideia que está nascendo, é uma unidade que ainda está crescendo, a gente ainda está disseminando essa ideia da análise de dados no tribunal, existem vários pontos que ainda criam resistências institucionais. Então não é nem só a pessoa, mas às vezes a própria instituição ainda está se adaptando. E por outro lado a gente vê também que tem o interesse, aí já o financiamento da própria instituição para que isso funcione. Então, assim que a gente começou com essa ideia da fiscalização contínua, a área especializada em inovação do tribunal, esse centro de pesquisa e inovação, ele já trouxe para... Ele se colocou junto com a gente nas discussões e tentou trazer já novas técnicas para a gente sair daquele dilema. Sim. E aí com isso a gente conseguiu identificar os principais parceiros, os pontos que cada um poderia auxiliar. Dar algum poder decisório também para os participantes dessas implementações? Ou é mais a nível Não, de isso foi diretoria? uma questão mais negociada entre os Sim. secretários. Pergunta assim, tecnicamente, por exemplo, o servidor de dados de vocês, ele é um servidor interno, ele é externo, ele é alugado? Não, é interno. É interno. Ele é interno. A Do diferença setor é porque o que do acontece? TCU. Isso, é do próprio TCU. Só que existem dois ambientes. Então tem um sistema, tem um servidor específico para desenvolvimento e um para produção. Certo. Só que esse processo ele mescla um pouco das duas áreas, porque você está sempre em desenvolvimento e alguma parte dessa inteligência fica em produção. Então acaba que com isso a gente ficou na dúvida se a gente deixava ele totalmente em desenvolvimento, o que Sim, traz isolado, né? isolado, e também assim, com os riscos que são inerentes, então a gente não poderia, por exemplo, contar com aquele processo em qualquer momento, alguém que entrasse com uma outra carga mais pesada poderia atrapalhar o nosso Ia processamento. criar uma nova burocracia lá Uma dentro. nova burocracia. Entendi. É. E na verdade uma coisa que é para ser mais ágil ia acabar talvez ficando no mesmo nível que estava antes. Talvez não ia piorar, mas ia no máximo empatar. Mas isso foi uma primeira discussão, então foi interessante até trazer, a gente conseguiu trazer esse tema para ser discutido pelo conselho específico de TI, né? O CGTI, que é um grupo específico para tratar dos temas de TI do tribunal, e eles puderam bater o crivo, como os especialistas na área, eles puderam falar para a gente, olha, vocês querem fazer esse trabalho? Tudo bem, vocês vão precisar da ajuda de tal pessoa para fazer isso, de tal pessoa para fazer isso, de tal pessoa com dignidade. Sim. Né? E que com isso a gente conseguiu assim, avançar bastante. Vários pontos que ficavam ali travando, a gente conseguiu agilizar. Então foi assim, essencial a gente conseguir fazer com que as áreas conversassem. A gente precisou, como área FIM, conversar com o pessoal que vai estar adquirindo, que vai estar coletando os dados. Precisou falar com quem vai estar armazenando os dados, como que vai ser o tratamento. Sim. Depois os resultados, a gente vai disponibilizar como. Então a gente também precisou evoluir essa parte da estrutura. Então, E essa conversa entre os departamentos também precisou ser desenvolvida, né? Porque afinal eram pessoas que mal se falavam, vamos dizer assim. sim. E aí daqui a pouco você já está tendo uma integração maior e tudo. Na parte de integração teve algum enfoque nesse sentido? De integrar mais as equipes e passar o pessoal a se conhecer melhor? Ou isso já andava naturalmente? Isso foi uma evolução natural. Como
as auditorias, Um antes convívio, né? Isso, como as auditorias elas já vinham exigindo cada vez mais TI, acaba que a área fim e as áreas meios, elas já tinham alguma conversa, elas foram desenvolvendo esses relacionamentos com o passar do tempo. É claro que agora se torna mais institucional, ele não fica mais tão personalizado. Tá aberto, não tá? Posso fechar a janela? Ou tá Ixi, é fechado? difícil pra fechar essa janela. Mas tá não, tá bom, tá canhão. Não, mas será que vai pegar? Vai, mas vai ficar no fundo lá. Acho que não dá pra ouvir. Vai lá. O que mais aqui? Aí vamos pra inovação em si, né? Qual foi aquela parte onde você estava explicando para nós dos itens hoje que vocês andam analisando mais profundamente graças a esse tipo de inovação, qual é o tipo de inovação? A ideia da fiscalização contínua como inovação é principalmente pelo processo em si. Qual que é o grande diferencial? Antigamente a gente tratava o assunto de análise de dados pontualmente nas auditorias. Então você tinha uma auditoria sobre a aposentadoria por idade. Você ia lá durante 6 meses, você juntava uma equipe, eles faziam uma análise em um banco de dados ou 2 de um mês, exauriam tudo que podia ali de regra de negócio, conformidade, buscava realmente entender tudo daquela base. Criava um relatório, mandava para o gestor, aí o gestor em alguns meses resolvia o que tinha que resolver. Depois de um ano a gente ia lá e fazia um monitoramento para saber se estava sendo acompanhado. Passava 2 anos do primeiro trabalho, a gente pensava, vamos voltar e revisitar aquilo. Então você tinha uma atuação pontual e muito distante uma da outra. A ideia da fiscalização contínua como inovação é por quê? Porque agora a gente consegue atuar concomitantemente. Como é um processo de acompanhamento, a gente vai mensalmente recebendo as bases de dados, processando, colocando novas análises dentro desse processo e chegando a resultados mensais. Com isso o gestor também já está mais próximo do processo, ele começa a receber relatórios mensais, começa a dar feedbacks para a gente também do próprio processo. Então, se a gente identifica uma regra de negócio que não está sendo cumprida, o próprio gestor pode nos trazer, olha, se vocês usarem tal base, dá para fazer isso. Ou então, não, esse cruzamento que vocês fizeram... Não vai funcionar por causa disso. Ele consegue trazer também todo o conhecimento, a especialidade que ele é uma integração externa, já maior até, né? Isso. Um contato melhor. E como controle externo, a gente não pode nem entrar na discricionariedade do gestor, falar como ele tem que fazer o trabalho dele. Sim. E também não pode se colocar como mais conhecedor do que o especialista. A gente é especialista em controle, então a gente tem que analisar o que ele fez e verificar se aquilo está de acordo com a legislação. E se tiver alguma incongruência, mandar corrigir. Isso, e aí o relatório, depois do relatório de vocês, ele se vira e manda outro. Isso no externo, né? Agora na contínua já tem esse intercâmbio bem maior. Fica mais tempestivo, então você consegue já ter uma atuação muito mais próxima, com isso você reduz muito o desperdício do dinheiro público. Sim. E ao mesmo tempo você também consegue fazer com que a sua inteligência ela vá crescendo. Porque numa auditoria tradicional a gente precisaria resgatar todos os papéis de trabalho para poder fazer uma nova auditoria. Então tem um custo de tempo, de pessoal. Tempo, deslocamento, diária. Agora, como são processos tão automatizados, eles estão sendo feitos sempre ali no background. Então, à medida que você vai desenvolvendo... No cotidiano ele está sendo alimentado e no cotidiano vocês vão recebendo. Isso. E é só fazer agora nós vamos analisar tais informações, puxa do banco de dados, filtro. Exatamente. Agora, pontualmente, então essa é a ideia da inovação um pouco mais ampla. Pontualmente, eu consigo ver outros pontos que a gente também discute lá dentro, que é um ponto é esse cultural. Esse processo que a gente definiu, conversou com as várias áreas, principalmente com as áreas que estão ali diretamente envolvidas, pessoal de TI, pessoal da inovação, fica um processo replicável. Então a gente consegue mostrar que a gente está tendo resultados e com isso tentar estimular outras áreas do tribunal também fazerem esse tipo de trabalho. Entendi. E aí com isso também você incentiva o gestor a adquirir essas tecnologias e inserir elas no seu processo. É uma inovação multifuncional, vamos dizer assim. Ela é de cultura, ela é de tecnologia, ela é de comportamento, enquanto órgãos com outros órgãos, né? Sim. O TCU com outros entes que estão sendo fiscalizados. E então, na verdade, ela não é uma inovação só de procedimento, que a princípio aparentemente era só procedimento. Mas não é só o procedimento, você envolve a tecnologia, você envolve a cultura, enfim. Sim, o procedimento tem alguns pontos que eles chamam a atenção também. Ela não é só de procedimento, ela é um pouco mais ampla. Só que no procedimento ela também traz algumas mudanças que pra gente são bem importantes. Então, aquele ponto que a gente conversou sobre o falso positivo. Sim. Se você faz uma análise
pura e simples e manda para o gestor, é provável que vá lixo. Então a ideia é o quê? Fazer uma primeira análise e depois verificar os resultados. Então saiu indícios